sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essas bolinhas para enfeitar a sua árvore de Natal, feito com a técnica do ragdoll. O crochê ragdoll, onde a gente faz duas partes iguais e depois une essas duas partes com pontos baixíssimos ou com ponto baixíssimo e correntinha, assim como eu fiz aqui. Ele é muito fácil e muito rápido de ser feito. Você pode usar todas as sobrinhas de cores que você tem aí na sua casa para confeccionar aí alguns enfeites para a sua árvore de Natal. Então, o material que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje, vou deixar as minhas pecinhas aqui de lado. Eu vou utilizar o Euro Roma Brilho. Ele é número 6, contém 400 gramas, 406 metros, agulha para crochê, a número 3,5. Mas se você preferir, pode utilizar a número 4 também, ou pode utilizar a número 3, dependendo de como é o seu ponto. Então, aqui, a nossa bolinha, ela tem aqui 11 centímetros por 8,5. Então, ela fica num tamanho bem legal e é bem rápido de ser feito. O peso dela, já com a fibra, que a gente coloca dentro um pouquinho, dá 21 gramas. Então, a fibra que eu vou utilizar aqui é uma fibra ecológica. Você pode ver aqui que ela não é tão branquinha e nem tão lisinha como as outras. Aproveitando para falar para você também que o Euro Roma Brilho é um produto ecológico e todos os outros produtos da linha Euro Roma também são ecológicos. Então, vamos lá. Vou utilizar um Euro Roma Brilho, número 6, fibra siliconizada, aqui eu vou usar uma fibra ecológica, agulha para crochê, número 3,5, se você preferir, pode usar a 4, a número 3, não tem problema. Vou utilizar também uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Se você não tiver, não tem problema, pode usar a sua própria agulha de crochê mesmo. E vou usar também aqui uma sobrinha de barbante cinza. Esse aqui é o Euro Roma Barbante número 6. Então, aqui eu vou utilizar bem pouquinho aqui do nosso barbante cinza, que são só para fazer esses detalhezinhos que nós temos aqui. Olha só que legal. É muito gostoso de fazer, dá vontade de fazer várias, porque cada cor que a gente tem aqui, ela dá um efeito diferente na peça. Vamos para a aula? Vamos começar aqui com o Euro Roma Brilho na cor melancia. Então, vou dar um nozinho aqui para fazer o meu anel mágico. Normalmente, muitas pessoas enrolam ali no dedo e fazem ali o seu anel mágico. Eu costumo dar um nozinho dessa forma aqui. Aí, fica a minha ponta menor para o meu lado direito e a maior para o meu lado esquerdo. Viro e deixo as duas pontas para o mesmo lado. E aí, faço uma corrente para iniciar e trabalho aqui dentro 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A corrente que nós fizemos, ela não conta como um ponto, então aqui eu tenho 6 pontos baixos. Vou puxar aqui o meu anel para fechar, e aí vou trabalhar aqui em carreiras espirais. Então, venho aqui já no meu primeiro ponto, na alcinha do meu primeiro ponto, e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou no meu próximo ponto, trabalho mais 2 pontos baixos também. Então, aqui, no final dessa carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto, a gente vai ficar com um total aqui de 12 pontos baixos nessa nossa carreira. Finalizei aqui a minha carreira com os 12 pontos baixos. Agora, nós vamos começar as marcações. Então, a gente vai precisar marcar o início de cada carreira.
Você pode usar um fio como este que eu vou usar aqui, ou pode usar até um próprio marcador. Então, no próximo ponto da terceira carreira, no nosso primeiro ponto, eu já vou fazer a marcação ali pra gente trabalhar. Então, para eu não me perder. Faço o primeiro ponto baixo sozinho. No ponto baixo seguinte, eu vou trabalhar um aumento, ou seja, coloco 2 pontos baixos no mesmo ponto. Essa é a mesma técnica que a gente usa quando vai fazer o amigurumi, a mesma técnica dos aumentos. Então, fiz aqui um aumento, no meu próximo ponto, apenas um ponto baixo, no seguinte, eu faço um aumento. Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Chegando ali no final da minha carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da carreira, agora nós vamos fazer aumentos novamente. Então, o primeiro ponto eu faço um ponto baixo, próximo ponto, outro ponto baixo. E aí, no terceiro, eu faço um aumento. Então, aqui, essa sequência desta carreira aqui, que é a nossa carreira número 4, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos separados, e no terceiro, a gente faz um aumento. Então, aqui a gente segue essa sequência até completar os 24 pontos baixos aqui que a gente precisa para iniciar uma nova carreira. Então, lembrando aqui, são 2 pontos baixos, no terceiro um aumento. 2 pontos baixos e no terceiro um aumento. Terminei aqui a carreira, agora vamos para a carreira seguinte, onde nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, já tenho 2, 3. São 3 pontos baixos separados e no quarto, um aumento. 3 pontos baixos separados, 1, 2 e 3. E no quarto, eu faço um aumento. Desta forma aqui, a gente vai trabalhando até chegar ao final da carreira e completar 30 pontos baixos. Voltei aqui, então, finalizei aqui os meus 30 pontos baixos. Observe que o meu marcador ficou aqui embaixo. Caso você ainda não tenha muita experiência em fazer peças assim, com esse tipo de aumento, eu sugiro que você suba ali o seu marcador ou seu fio a cada carreira que você iniciar. Normalmente eu olho por aqui essa sequência e já sei que foi aqui onde eu comecei, então eu termino a minha carreira aqui. Com exceção desse ponto aqui, dessa peça que nós estamos fazendo, nós vamos pular um ponto, vamos em cima do próximo ponto, pegando somente na argolinha da frente, e vamos prender com ponto baixíssimo para finalizar a nossa carreira. Aí, então, posso cortar o fio, fazer o arremate aqui dessa peça, do fio que nós começamos e desse aqui que nós acabamos de terminar. E aí, nós vamos precisar de outra parte como essa. Então, eu vou fazer a minha outra aqui, como essa, e aí eu já volto para mostrar, para a gente dar sequência. Voltei aqui, então, estou aqui com as minhas 2 partes prontas. Aqui, você pode dar 2 nozinhos unindo o final com o começo, porque não tem problema, ele vai ficar aqui do lado de dentro. Mas, se você quiser fazer aquele arremate bonitinho, também pode, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Para finalizar a nossa carreira aqui, vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá. Pulamos o primeiro, vamos lá em cima do próximo, pegando apenas na argolinha da frente, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma corrente, e agora pegamos aquela nossa outra parte lá. Então, vamos trabalhar aqui, pegando, observe que aqui os nossos pontos, eu tenho 2 aqui, 2 alças, e tenho 2 alças aqui, certo? Nós vamos trabalhar nessas 2 de dentro. Essa de fora e essa daqui, ela vai sobrar para fazer um detalhezinho ali na nossa peça. Então, pegamos a alcinha aqui de trás e a outra lá. Fazemos um ponto baixíssimo. Uma corrente, pegamos a próxima alcinha daqui e a outra, outro ponto baixíssimo. Uma corrente, pegamos a alcinha novamente,
outro ponto baixíssimo, uma corrente, pegamos a alcinha, outro baixíssimo, uma corrente, e assim eu vou trabalhando até faltar mais ou menos ali uns 6 pontos para fechar a minha carreira, sempre fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo, desta forma aqui, pegando em todos os pontinhos. Olha, já vai dando ali o formato do detalhezinho da nossa peça. Então, a gente vai fazendo aqui um ponto baixíssimo e uma corrente, e vamos pegando em todas as alcinhas dos pontos ali para finalizar nossa carreira. Quando faltar 6 pontos, eu volto para mostrar. Voltei aqui, falta aproximadamente aqui 5, 6 pontos para fechar. Então, agora, pode até deixar 4 pontos também, que não tem problema nenhum. Aqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pode deixar até 4, que não tem problema nenhum. Então, nessa hora aqui, você vai colocar a fibra, que é aproximadamente 2 gramas de fibra, não dá nem 2 gramas. É uma quantidade que você vai colocar na sua mão, assim, que vai caber na palma de sua mão. Então, vamos lá. Dependendo do seu ponto, você vai usar um pouquinho mais. Dependendo do seu ponto, você usa um pouquinho menos. Aqui eu vou usar exatamente essa quantidade que eu falei pra você, de aproximadamente 2 gramas, para ela ficar mais assim, cheinha. Olha só que legal. Então, se você não tiver fibra em casa, não tem problema. Como nós trabalhamos aqui com a técnica do ragdoll, não tem problema nenhum. Você pode fazer sem fibra também. Então, ali com a fibra já ali dentro, vamos dar continuidade para fechar nossa carreira. Então, fazendo aquele mesmo processo de um ponto baixíssimo, uma corrente, e a gente vai finalizar dessa forma a nossa peça. Um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, e assim a gente vai trabalhando até chegar ao final ali da nossa peça. Cuide para não repuxar nenhum fiozinho, para que a sua peça fique perfeita. Então, vamos trabalhando aqui o meu último ponto, pegando, lembrando que a gente tá pegando nas alcinhas apenas, e aqui eu finalizo com ponto baixíssimo. Olha só, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou cortar o fio, puxo ele todo pra cá. Já pego ali a minha agulha de tapeçaria para poder fazer o arremate, porque depois a gente só faz ali a nossa alcinha para pendurar. E aí, a gente passa lá no mesmo ponto e joga ele lá para trás do lado avesso. Olha só que legal que ficou. Então, aqui do lado avesso, eu vou passar o meu fio para cá. E aí, eu vou abrir ele no meio para fazer aquele acabamento dos nozinhos que você já conhece, né? Olha só. Abro aqui o meu fio no meio, pego uma das pontas, coloco na agulha de tapeçaria e passo num ponto bem próximo. Um fica deste lado, o outro fica desse. E aí, eu dou 2 nozinhos. Então, aqui, posso dar 2 nozinhos. E quando eu esconder este fio aqui, agora eu volto todos os fios para a agulha de tapeçaria. Quando eu esconder esse fio aqui, o nozinho vai sumir. Então, aqui é só você ir trabalhando, por exemplo, escondendo aqui por alguns pontinhos, pode ser uns 4, 5, 6, conforme você quiser. Se quiser esconder todo o fio, também pode. Olha só onde tinha o nozinho, ele entrou aqui para dentro do ponto, então, não vai ficar aparecendo ali o nozinho. Aí, você pode cortar o fio e a primeira parte da nossa peça tá pronta. Agora, a gente vai precisar fazer a nossa segunda parte, que é para pendurar. Então, aqui eu vou usar o Euro-Roma barbante mesmo, número 6, cinza. Se você tiver a cor caque escuro, também pode usar, não tem problema. Se tiver o bege, o chumbo também pode usar. Então, aqui eu vou usar o cinza claro. Então, a gente vai escolher qualquer parte aqui da nossa peça, pra gente poder prender o fio. Vou escolher este cantinho aqui, então, coloco ali a minha agulha já
Posso pegar as duas alcinhas, como posso pegar uma só. Insiro a minha agulha ali, trago o meu fio. Observe que eu não amarrei, não fiz nada. Este fio aqui, ele vai ficar aqui por enquanto, porque nós vamos usar ele depois. Faço uma corrente. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo e vou para o próximo ponto, outro ponto baixo. Então, temos aqui 3 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a minha peça e vou trabalhar 3 pontos baixos aqui, sendo um em cima de cada um. 2 e o terceiro. Uma corrente, viro a minha peça, trabalho novamente 3 pontos baixos. Aqui eu já estou na minha terceira carreira, então eu vou trabalhar dessa forma até ter 7 carreiras. Então, são 7 carreiras de 3 pontos baixos cada. É bem fácil de ser feito. Essa aqui é a parte que a gente faz para prender. Então, aqui eu já tenho 4 carreiras. Sempre que terminar a carreira, faça uma corrente, vire a peça e trabalhe ali ponto baixo. Já estou na 5ª carreira, faltam só mais 2. Sempre uma corrente para começar. Essa aqui é a 6ª carreira. E agora, vou trabalhar a minha última carreira aqui. Uma corrente, viro a peça e trabalho os últimos 3 pontos baixos da minha 7ª carreira. Feito isso, vou cortar o fio, deixar aproximadamente aqui uns 20 centímetros, mais ou menos, para eu poder costurar. Puxo ele todo pra cá. Coloco na agulha de tapeçaria novamente. E vou dobrar aqui. Olha só, dobro pro meu lado avesso. Na verdade, o lado avesso foi onde aqui nós fizemos a nossa primeira carreira do lado direito. Então, você pode contar este como lado avesso. Dobro ele aqui e aí vou costurar dessa forma aqui. Passo o fio pra lá, todo pra frente, ó, todo pro meu lado direito. Pego aqui do meu lado direito, passo ele todo lá pra trás. Vim com ele aqui pra trás, passo ele lá todo pra frente. Olha só. Então, esse espaço que nós temos aqui, onde nós dobramos, olha só, é onde nós vamos pendurar ali a nossa alcinha depois. Tô com o meu fio aqui, jogo ele todo lá pra trás de novo. Olha só como ficou. Então, daí aqui, se você preferir esconder o fio um por um, você pode. Se não, você pode fazer da seguinte forma. Você pode dar 2 nozinhos aqui, olha só. Que vai ficar praticamente invisível, porque nós vamos puxar ele para esconder. 2. Dei 2 nozinhos, corto o fio na altura do outro e coloco na agulha de tapeçaria novamente. Feito isso, eu jogo ele para cá e vou escondendo ele pelos pontos que eu tenho aqui. Então, vou passando, de preferência esconde lá por dentro, e aí a gente puxa aqui, pode ir com cuidado, se tiver dificuldade, pode puxar um fio por vez. Olha só, vou já te mostrar o nozinho onde que foi parar. A gente tinha feito um nozinho aqui, vou trazer bem perto para você ver. Só que ele entrou aqui dentro do ponto quando a gente puxou. Então, não fica aquela emenda grosseira, aquele arremate grosseiro. Você pode fazer o nó tranquilamente, sem ter esse medo de acontecer isso, de ficar mostrando ali na sua peça. Então, agora aqui a gente vai fazer o nosso cordãozinho. Se você tiver, por exemplo, aquelas fitinhas douradas para você prender ali, pode usar também. Aqui eu estou te dando uma sugestão mais simples para você que não tem em casa ou não tem tempo de comprar. Então, aqui eu separei
olha só, mais ou menos aqui uns 25 a 30 centímetros e dobrei, então aqui dá uns 50 a 60 centímetros aqui de fio. Claro que a gente não vai usar tudo isso, mas aí depois é só a gente cortar. Colocamos a agulha aqui no nosso intervalo e puxamos esse fio dobrado pra cá, olha só. Aqui você pode dar o nó como você quiser. Pode dar ali o nó de tecelão, pode dar ali um nó simples, como você preferir. Aqui eu vou prender bem ele, olha só, e aí vou cortar. Esse espaço que a gente vai cortar aqui, você não se preocupe porque ele não vai aparecer. Assim como o outro nozinho a gente escondeu, esse daqui a gente vai deixar aqui dentro da nossa peça. Olha só que legal. Então, ele fica muito legal e é super rápido de fazer. Você pode fazer em outras cores também. Aqui eu utilizei a cor melancia e o cinza. Aqui eu usei o amarelo, o Euro Roma Brilho Amarelo Ouro. E aqui o Euro Roma Vermelho, com brilho dourado também. Então, você pode fazer diversas bolinhas, diversas peças coloridas, que fica muito legal. Viu como é bem simples e bem rápido de fazer? Gostou dessa peça? Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, deixa seu joinha, que ajuda bastante aqui o nosso canal. Um super beijo para você e até a próxima!